Kenny Vitt era um homem que entendia os perigos e as maravilhas do deserto de Nevada como poucos. Com sua mochila carregada de equipamentos, ele atravessava as vastas extensões de areia e rochas, sempre em busca de locais inexplorados, à procura de algo que o mundo ainda não conhecia. Seu canal no YouTube, Snake Bit Me, era uma janela para esse universo selvagem e solitário, onde compartilhava suas expedições e descobertas. Se havia algo que Kenny adorava, era explorar o desconhecido. Peak and I spent the night. It was a 2-day hike, and then I hiked all the way down to another valley over here and went past this mountain range you see on my right, all the way back out to the flat desert. Now, the camera doesn't pick this up very well, but it's a long way, and I just romp around out here, do some solo hikes and have some fun. A história de Kenny Vitt já foi contada muitas vezes. E se você não conhece essa inexplicável história, vem comigo que eu vou te contar. Kenny estava em busca de algo diferente. Sua obsessão por explorar cavernas e minas o levou a descobrir um dos maiores mistérios da internet, a enigmática Caverna M. Kenny morava em Las Vegas e costumava explorar áreas desérticas próximas à famosa Área 51. Durante suas jornadas, ele percorria quilômetros pelo terreno hostil, encontrando inúmeras cavernas. Kenny também tinha grande interesse por OVNIs e vida extraterrestre. Ele frequentemente assistia a vídeos sobre o tema, sendo fã do canal Sirius Disclosure, comandado pelo Dr. Stephen Greer, uma das principais vozes na defesa da divulgação de informações sobre OVNIs pelo governo. Um dos vídeos que mais chamou sua atenção abordava pesquisas sobre fontes alternativas de energia supostamente realizadas na Área 51. Project that he had worked on when they had tested a device that was supposed to be a new type of energy source. It had organic components and organic, almost like it had a consciousness. And it had it literally blown up when they tried to activate it and they tried to turn it on. O projeto envolvia um dispositivo revolucionário que continha componentes orgânicos, quase como se tivesse consciência própria. No entanto, quando tentaram ativá-lo, a experiência saiu do controle e o dispositivo simplesmente explodiu. Após assistir ao vídeo, Kenny foi aos comentários compartilhar um estranho e assustador episódio que vivenciou durante uma de suas caminhadas próximas à base aérea de Nellis, não muito distante da Área 51. This ain't nothing. I am a long-distance hiker, and one time during one of my hikes out by Nellis Air Force Base, I found a hidden cave. The entrance to the cave was shaped like a perfect capital M. I always enter every cave I find, but as I began to enter this particular cave, my whole body began to vibrate. The closer I got to the cave entrance, the worse the vibrating became. Suddenly I became very scared and hightailed it out of there. That was one of the strangest things that ever happened to me. Os comentários logo se encheram de reações céticas. Alguns sugeriram que ele estava desidratado e alucinando, enquanto outros perguntaram por quê. Se a caverna era real, ele não havia registrado imagens dela. Então Kenny respondeu: There are many caves. I have been in hundreds of them. But this one particular cave was beyond anything I've ever encountered. Someday I'll go back and I'll bring my camera and a weapon with me. All I had at the time was a knife and a wrist rocket. Fiel à sua palavra, Kenny voltou ao deserto, agora equipado com uma câmera e uma pistola, decidido a reencontrar a misteriosa caverna. Looking for a cave that I found, and I didn't have a sidearm when I was here before, and something about that cave just spooked me. Out of all the caves I've ever gone in, this one just made my body vibrate. The closer I got to it, the crazier my body felt, and I was like, all right, I'm not gonna go in there right now, but I'm coming back someday. And I talked to some people on YouTube, and I told them, hey, I'm coming out here, you know, because they kind of called my hand on it. No início da busca, ele parecia bem confiante. Mas após horas de caminhada, a confiança de Kenny começou a desmoronar. Big giant creek bed right now, and I haven't come to the area where the cave is. So it's along here somewhere.
kind of cave I'm looking for. It's deep and it's dark and it's shaped like it's shaped just like the letter M. So lots of little caves and stuff along here, and it's about level with the ground, like right like in an area like this. So I really got to keep my eyes peeled because I don't want to pass it. Entretanto, depois de horas de caminhada, ele não conseguiu encontrar a entrada da caverna. Well, I did not find the cave. That is so weird. I mean, I thought for sure I was just gonna be able to find it. I remember it being fairly easy. Who knows? Embora desapontado, Kenny manteve sua promessa e postou o vídeo da expedição em seu canal. Nos comentários, muitos disseram acreditar nele, o que o motivou a responder. I'm going again this weekend. I will be hiking solo for 3 days. I plan on covering about 40 miles. I will cross through the same canyon where I found the cave. If I don't find it again, I will just continue hiking over mountain after mountain to the north of the canyon. Logo após essa publicação, recebeu um comentário enigmático. Não volte lá. Se encontrar a entrada da caverna, não entre. Se entrar, não sairá. Kenny respondeu: por que você diz isso? Mas nunca recebeu uma resposta. E então, em 10 de novembro de 2014, Kenny partiu para sua caminhada de 3 dias. Um mês após sua primeira tentativa de reencontrar a caverna, ele desapareceu, sem deixar vestígios. Quando Kenny não retornou, sua ex-namorada, Sharon Pilgrim, relatou seu desaparecimento. No dia 17 de novembro, equipes de resgate começaram a procurá-lo no deserto. Seu carro foi encontrado rapidamente, fornecendo um ponto de partida para as buscas. Felizmente, ele havia compartilhado detalhes sobre sua rota, que incluía uma mina abandonada. Ao chegarem ao local, os socorristas encontraram seu celular ao lado da entrada da mina. Suspeitando que ele pudesse ter caído, enviaram câmeras para investigar, mas não havia sinal dele. Helicópteros varreram a área do alto, enquanto equipes terrestres examinavam cânions e penhascos. Apesar de todos os esforços, nenhuma pista foi encontrada. À medida que a mídia noticiava seu desaparecimento, diversas teorias surgiram. Uma delas sugeria que Kenny havia descoberto um túnel secreto na Área 51 e sido silenciado pelo governo. Embora pareça uma teoria conspiratória, vale lembrar que o governo dos Estados Unidos controla 86% do território de Nevada. Importante lembrar que Kenny estava a cerca de 100 quilômetros desses hangares. Então, é bem improvável que tivesse chegado até lá. Além disso, a segurança da Área 51 é rigorosa, com helicópteros pretos e caminhonetes sem identificação patrulhando constantemente. Ainda assim, muitos youtubers tentaram encontrar Kenny e a caverna M. O canal Exploring Abandoned Mines in Unusual Places afirmou ter localizado o local com base em informações de um contato militar. Ao entrar na caverna, encontrou uma garrafa antiga, algumas tábuas de madeira e marcas brancas nas paredes. No entanto, o mais estranho foi um aviso de acesso restrito da Área 51. Okay, Area 51, restricted area, no trespassing, use of deadly force authorized. Well, I think it's time for me to get out of here. À primeira vista, isso pode parecer uma prova convincente, mas é importante notar que nenhuma das placas reais ao redor da base tem Área 51 escrito nelas. Em vez disso, todas dizem apenas Área Restrita, proibida a entrada. Além disso, a mesma placa que o youtuber encontrou pode ser comprada online como um item de decoração, deixando bem óbvio que essa não é a Caverna M. Outro explorador, Sean Horlacher, também tentou desvendar o mistério. Seguindo o mesmo caminho que Kenny, ele encontrou uma formação rochosa que lembrava a entrada de uma caverna em forma de M. Mas algo estava estranho. A entrada parecia selada propositalmente com pedras diferentes das que existiam ao redor, como se alguém quisesse escondê-la. Além disso, havia uma marca reta na base da estrutura, dando a impressão de um fechamento artificial. The seam that's running. It's almost like this is like a foundation almost. And then this is all like a straight line and it's got this white stuff in here. Esse poderia ser o local onde Kenny havia estado
antes que a entrada fosse deliberadamente bloqueada? It's about level with the ground, like in an area like this. Este é o mesmo local onde Sean está. E Kenny disse que a caverna estava praticamente nivelada com o solo, como em uma área assim. Isso faz parecer que esta poderia ter sido a caverna antes de alguém cobri-la com pedras. À medida que o mistério da caverna e o desaparecimento de Kenny continuavam a crescer, isso deixou as pessoas com mais perguntas do que respostas. Até que a ex-namorada de Kenny, Sharon, deixou um comentário no vídeo da Caverna M, oferecendo uma nova perspectiva. Sharon revelou que acredita que Kenny tirou a própria vida. Ela explicou que ele lutava contra a depressão há muitos anos, mas se recusava a tomar remédios ou procurar ajuda médica. Cerca de 1 ano antes de seu desaparecimento, ele largou o emprego para seguir sua paixão por se tornar inventor. I am an inventor, and I take all those 3 talents and I combine them and I just create. Hello everyone at Quirky, my name is Kenny Veach and I invented the new improved toilet paper roll holder for the household. It works great, and then it runs out, you just pull that, put the other one in and let go. Na tentativa de chamar atenção para suas invenções, ele gravou um vídeo para apresentar suas ideias ao programa Shark Hello Tank. people of Shark Tank, my name is Kenny Veach and get ready because I'm going to show you a few things about myself and I'm going to let you know just what I do, what I am and how much I enjoy life and how I go about doing that. That's the Glowler Bear. I designed the can and put all the stuff on it. Now there is a glow-in-the-dark polar bear in here that I sewed myself and he is so cool. Oh, here's something I invented. This is a bull roarer. I got this as a gift, but I made this because the string broke and the little stick broke that came with it. And this used to be a letter B. Now watch this. I made it nice and comfortable. I could sell 1 million of those babies. No entanto, após inúmeras tentativas frustradas de vender suas invenções e sem nenhuma renda, Kenny enfrentou dificuldades financeiras crescentes. Em um último esforço, decidiu vender tanto sua casa quanto a si mesmo, oferecendo-se como zelador para morar com quem comprasse a propriedade. This house up for sale along with me. What I mean by that is I would become a caretaker, an all-around caretaker, kind of like Alice from the Brady Bunch. She took care of all those kids' needs, along with the cooking and the cleaning and all the things that she did. The only thing I wouldn't do is wear the blue dress. Infelizmente para Kenny, ele não conseguiu vender sua casa da maneira que esperava. Isso levou a diversas teorias, sugerindo que ele teria escolhido desaparecer no deserto por conta das dívidas da propriedade. Sharon, sua namorada, mencionou que acredita que ele tenha deixado o celular ao lado do poço da mina para evitar ser rastreado pelo GPS. Outro detalhe curioso, ele não levou sua câmera nessa caminhada solitária. Ela foi encontrada em sua casa, o que significa que ele não tinha intenção de gravar nada naquele dia. Quando a polícia investigou sua residência, encontrou algo perturbador. No computador de Kenny, ele havia digitado repetidamente a frase "me ajude". Vale lembrar que, quando Kenny estava na casa dos 20 anos, seu pai tirou a própria vida. Essa tragédia poderia ter influenciado seu estado mental? Talvez, mas sua cunhada, Susan Veach, discorda dessa possibilidade. When his dad died, we talked about quite a bit. That was against everything Kenny believed in. So my thought was, well, he went out to the mine, he laid his phone down, because I've had theories of people saying, oh, aliens took him, or he was abducted by the military. So are you going to tell me that the military would go out to the middle of the desert and find him at the only landmark that's out there? I mean, that mine is there and it's a landmark. And that's where his phone is. That phone was meant to be found. Because if Kenny did not want it to be found, he would have just tossed it out in the middle of the desert and went on his merry way. But that's not happened. That phone was meant to be found there. And it was meant to give the impression that he fell down that abandoned mine. Agora temos, de um lado, Sharon Pilgrim, namorada de Kenny na época, que acredita que ele pode ter tirado a própria vida, vítima de uma longa batalha contra a depressão. Do outro, Susan Veach, que afirma que Kenny mentiu sobre tudo, incluindo a existência da misteriosa M Cave. Depois de tantos anos de buscas pelo deserto de Mojave,
cobrindo cada pedaço da trilha onde Kenny foi visto pela última vez, é estranho que nada tenha sido encontrado. Nenhuma roupa, nenhum osso, nenhum vestígio. Nada. O deserto é vasto, mas será que é grande o suficiente para engolir um homem sem deixar rastros? Talvez Kenny não tenha desaparecido por acidente, nem por desespero. Talvez ele tenha escolhido desaparecer. E você? O que você acha que aconteceu? Deixe nos comentários abaixo qual é a sua teoria. Desde pequeno, Finn Cray sonhava em explorar o mundo selvagem. Crescendo na vastidão das terras altas da Escócia, ele desenvolveu uma paixão incontrolável pela natureza e pelos desafios que ela impunha. Seu grande objetivo? Ensinar técnicas de sobrevivência ao público, compartilhando sua jornada enquanto transformava seu amor pela exploração em uma carreira. Em janeiro de 2021, Finn deu um passo decisivo nesse sonho e criou o canal no YouTube chamado Wildcat Bushcraft. A proposta era simples, mas cativante. Vídeos detalhados sobre técnicas de sobrevivência, construção de abrigos, métodos de purificação de água e culinária ao ar livre. Em seu trailer de apresentação, Finn aparecia de maneira carismática, demonstrando seu conhecimento enquanto enfrentava os elementos da natureza. Glory though, what a difference it's made to the front. And inside, there's no issue with the snowfall or hopefully rainfall coming through the top. Doing the bedding and doing all the woodwork, sawing that up took the longest amount of time. But the thatching was really quick. Com uma abordagem humilde e autêntica, Finn conquistou uma pequena, mas fiel audiência. Ele não tinha medo de admitir suas falhas e aprender com elas, tornando-se ainda mais humano aos olhos de seus seguidores. Charcloth is the winner. Now, there's other great things like Amadou, which I do have here. I'm not going to embarrass myself just now. I think I'm pushing the luck a little bit already. Seus vídeos mostravam suas aventuras pelos charcos escoceses, a pesca nos lagos e a habilidade artesanal de construir abrigos e fogueiras. Mas, apesar da dedicação, o canal nunca alcançou um grande público. A maioria das visualizações vinha de amigos e familiares, mas isso não o desmotivava. Finn continuava postando vídeos regularmente, até que, sem aviso, tudo parou. Em 12 de dezembro de 2021, Finn lançou o 6º episódio da série Wildcat Way. Não havia nada de incomum na gravação, nenhuma pista, nenhum sinal de alerta. Era apenas mais um vídeo de sobrevivência, como tantos outros que ele já havia postado. No entanto, aquele seria o último. Depois disso, o canal ficou em silêncio absoluto. 3 meses depois, no dia 25 de março de 2022, Finn Cray desapareceu. Naquele dia fatídico, Finn foi visto pela última vez às 14 horas e 15 minutos, quando um carro o deixou próximo ao Lago Neor, uma região remota das Terras Altas. Ele planejava mais uma de suas jornadas, desafiando o isolamento e o frio escocês. O lago, cercado por montanhas e vales desolados, era um destino popular entre pescadores e excursionistas. Mas, naquela época do ano, poucos se aventuravam por lá. Ninguém relatou ter visto Finn na região naquele dia. À medida que as horas se transformavam em dias, sua ausência se tornava cada vez mais preocupante. Quando finalmente foi dado como desaparecido, a notícia se espalhou rapidamente. Sua esposa, aflita, fez um apelo à população. Equipes de busca foram enviadas para vasculhar a região. Durante semanas, policiais escoceses reviraram cada canto ao redor do lago, rastreando trilhas, investigando cavernas e descendo as encostas íngremes das montanhas. Mas não encontraram absolutamente nada. Nenhum vestígio, nenhuma pegada, nenhum equipamento deixado para trás. Como se Finn tivesse sido engolido pela terra. O tempo passou, e a preocupação deu lugar ao desespero. Pequenos influenciadores na internet começaram a se mobilizar, tentando manter a história viva. A busca por Finn durou 18 meses, sem uma única pista concreta. A cada dia que passava, a esperança de encontrá-lo diminuía. Então, algo inesperado aconteceu. Em setembro de 2023, um grupo de caçadores fez uma descoberta chocante. Perto da margem do Lago Neor, eles encontraram uma mochila. Era a mochila de Finn, molhada, suja e desgastada pelo tempo, mas inconfundível. Dentro dela, alguns pertences pessoais, itens de sobrevivência, mas nada que esclarecesse seu destino. Com essa nova evidência,
os investigadores começaram a considerar a hipótese mais sombria. Finn poderia ter tentado atravessar o lago e por algum motivo não conseguiu. Talvez tenha sido uma tentativa ousada de demonstrar uma técnica de sobrevivência para seu canal. Talvez tenha subestimado as águas gélidas e traiçoeiras. O que quer que tenha acontecido, a suspeita predominante era uma só. Ele se afogou. Mas havia um problema com essa teoria. Se ele realmente tivesse se afogado, onde estava o corpo? Mergulhadores foram enviados para explorar as profundezas do Lago Neor. Vasculharam o fundo, seguindo cada corrente, cada reentrância do leito aquático. Mas não encontraram nada. Nenhuma peça de roupa, nenhum equipamento adicional, nenhum vestígio humano. Apenas silêncio e águas escuras. Sem novas pistas, o caso esfriou novamente. 2 semanas após a descoberta da mochila, o pai de Finn fez uma publicação emocionada nas redes sociais, compartilhando a frustração e a dor da família. Oh, this is just a real blow to Finn's family and everybody that cares about Finn, everybody that loves him. And yeah, unfortunately, preparing yourself for the worst. Desde então, a família optou pelo silêncio, deixando apenas uma única postagem no Facebook, no aniversário de 2 anos do desaparecimento. E o mistério de Finn Cray permanece sem solução. É provável que Finn tenha encontrado seu destino nas águas escuras do Lago Neor, mas a ausência de evidências concretas impede qualquer conclusão definitiva. Seria um acidente? Um erro fatal cometido em busca de um desafio extremo? Ou algo mais sombrio ocorreu naquela fatídica tarde de março? Até que seus restos sejam encontrados, ou que surja uma nova pista, o destino de Finn Cray continua envolto em sombras. Seu canal no YouTube permanece lá, como um eco distante de sua paixão, um lembrete silencioso do explorador que partiu para uma jornada e nunca mais voltou. Histórias como essa sempre nos fazem questionar até onde vai a coragem e onde começa a imprudência. Em agosto de 2024, um jovem belga de 22 anos, Storm Dew, decidiu transformar sua paixão pelo mundo selvagem em algo que poderia ser compartilhado com o mundo. Criou um canal no YouTube, Storm Outdoorsy, e logo chamou a atenção. Seu conteúdo era diferente. Não havia tutoriais, nem narração. Apenas ele e a grandiosidade da Escandinávia. Desde cedo, Storm já demonstrava uma necessidade quase obsessiva de se afastar da civilização. Passou longos períodos caminhando pelos Alpes e, mais tarde, viajou de bicicleta da Bélgica até a Escandinávia. Quando começou a gravar seus vídeos, sua conexão com a natureza era evidente. Ele não precisava dizer nada, apenas estar lá, sobreviver e capturar tudo com sua câmera. Seus vídeos encantavam. Seu primeiro vídeo alcançou a marca de 260 mil visualizações, mas havia algo curioso. Storm não monetizava seu conteúdo. Ele não buscava fama, apenas queria compartilhar a beleza do mundo selvagem. No dia 23 de outubro de 2024, Storm publicou seu último vídeo. Nele, podia ser visto desafiando o frio escandinavo, sem abrigo. O que ninguém sabia era que esse seria o prenúncio de algo trágico. 6 dias depois, em 29 de outubro, ele partiu para uma nova expedição no norte da Suécia. O plano era simples: atravessar uma região montanhosa, registrando a jornada. Mas então, algo saiu do controle. Uma nevasca repentina atingiu a área. Storm, com sua experiência, não hesitou. Continuou caminhando, enviando uma mensagem para sua avó, dizendo que ficaria bem. Horas depois, gravou um vídeo para um amigo, mostrando sua mochila e botas cobertas de neve. Mas ele não parecia preocupado. O que ele não sabia era que aquele momento poderia ser sua última gravação. O frio se intensificou. Ventos tão fortes que arrancavam árvores do solo varriam a paisagem. A temperatura, que deveria estar por volta de -6 graus Celsius, na verdade atingiu uma sensação térmica de -18 graus Celsius. É especulado que, em algum momento,
Storm caiu e feriu o rosto. Esse acidente, somado ao frio extremo, parece ter sido o ponto de ruptura. Ele finalmente percebeu o perigo e às 2h36 da manhã enviou um sinal de socorro às autoridades suecas. Mas a nevasca era implacável. Os ventos tornavam impossível a decolagem de um helicóptero de resgate. Storm estava sozinho, ferido e sem tempo. O resgate só conseguiu partir horas depois. Quando finalmente chegaram ao local, era tarde demais. Na manhã de 30 de outubro, Storm foi encontrado a alguns metros de onde enviou o pedido de socorro. Seu corpo estava rígido pelo frio, seu nariz quebrado. Em sua mochila, apenas uma escova de dentes e um saco de dormir fino. A natureza que ele tanto amava havia cobrado seu preço. Quando a notícia foi divulgada no dia 31 de outubro, uma onda de comoção tomou conta da internet. Mas algo chamou a atenção. Storm levava consigo uma câmera. O dispositivo, que poderia conter as últimas imagens de sua vida, não foi recuperado. Seu pai prometeu voltar ao local, determinado a encontrar essa peça perdida. Até hoje, a câmera de Storm permanece desaparecida. Seu último vídeo, perdido para sempre, na imensidão branca da Escandinávia.